Olá, bom dia, mães. Nessa live Café com Mães, que eu resolvi fazer hoje ao sábado de manhã. Bom dia a todas as mães. Vamos falar sobre mãe solo, seus desafios e algumas orientações sistêmicas que podem facilitar a vida dessa mãe, a prosperidade desses filhos. Como criar um menino sem o pai, como criar uma menina sem o pai, como viver sem se sobrecarregar ou ser tão culpada, como auxiliar a prosperidade na vida dos filhos, começando do conhecimento sistêmico. Então sejam bem-vindas. É uma live que não pretende esgotar todo o assunto, porque esse assunto ele é muito extenso. Então acho que a conexão não está muito boa aqui. Vocês estão me vendo e ouvindo bem? Ana Paula disse que tá ok. Pri tá travando um pouco. Eu mudei a rede agora, vê se melhorou, meninas, pra mim, por favor. Não, é a minha, porque... Bom dia. Porque tá um frio aqui em Petrópolis. Eu sou de Petrópolis, do Rio, Serra do Rio, né? Aqui tá um frio danado. Oi, Débora, mãe raiz. E eu falei, eu preciso fazer essa live no sol, trazendo a força do pai também. Na natureza, o sol representa o pai. Então, assim, meu corpo tá todo aqui no sol. E a lua representa a mãe, né? Então, pra gente falar desse assunto do pai, das mães, de como fortalecer esse lugar do masculino, como é importante dentro de nós estarem integradas as forças do masculino e do feminino, como nós precisamos dos dois para sermos prósperas. Trouxe aqui os meus bonequinhos que me acompanham em todas as lives para explicar para vocês, eles estão aqui no sol, para explicar para vocês melhor, mais didaticamente, o assunto. Então, além dos bonequinhos, eu trouxe também algumas perguntas que vocês fizeram ontem na caixinha, que fazem naqueles vídeos que eu falo da importância do pai. E tantas mães têm essa dor do pai que abandonou, do pai que rejeitou o filho, do pai que nem colocou o nome na certidão, do pai que criou outra família e não olha para o filho que teve com vocês. Então eu decidi fazer essa live. Esse assunto, ele é um assunto muito profundo. Eu trato dele na comunidade, no método Mãe Raiz. Mas eu decidi trazer aqui como um presente mesmo para as mães. Tem milhares, vocês nem imaginam a quantidade de mães que me mandam perguntas. E o que eu faço? E o que eu faço? Como eu faço agora que o pai não quer saber do filho? Pai que abusa. Mães que estão repetindo o padrão da própria mãe.
o próprio pai deixou a mãe, e aí quando vem entra no mesmo ciclo, ou a avó, no ciclo da avó, principalmente a avó materna, tem muita influência na nossa vida. Então, vocês que são mulheres, mães que estão aqui hoje, comecem a olhar para a vida amorosa, para os relacionamentos da sua mãe e da sua avó materna. Se puderem chegar na bisavó, na tataravó, souberem, tiverem essa informação, melhor ainda. Porque a tendência de nós repetirmos os ciclos, os padrões, as dores das mulheres da nossa família é muito, muito grande. É quase que certo. Nós não herdamos só o olho, a sobrancelha, o cabelo, a pele. Nós herdamos tudo que tem, que há, que vibra na vida do nosso sistema familiar. Então sejam muito bem-vindas. Essa live vai ficar gravada. Encaminhe essa live para uma amiga. Encaminhe essa live para sua mãe. Encaminhe essa live para quem você sentir que pode ser beneficiada por ela. Então, no Brasil, nós temos, na última estatística, bom dia, Rita, nós temos 11.300.000 mães que se intitulam, que a sociedade intitula mãe solo. Isso é um conceito que eu já vou começar a trabalhar com vocês. Então, vou pegar meu café aqui enquanto vocês estão entrando. Me contem aí de onde vocês estão assistindo essa live. Peguem os cafezinhos de vocês. Me digam de onde vocês estão assistindo, escrevam aí a cidade. Enquanto vocês fazem isso, eu vou fixar o comentário aqui sobre o assunto da live. Para quem estiver chegando depois, poder saber. Só um minutinho, pessoal. Fixar. Pronto. São Borja, Brasília. Então, me contem aí de onde vocês estão assistindo. Bahia, Poções. Maria José. Bom, então. Araxá, legal. Quem tá chegando a primeira vez aqui? Quem já é minha aluna do Mãe Raiz? Quem já me acompanha há mais tempo? Portugal, tem várias clientes em Portugal, Mãe Raiz em Portugal também, São Paulo. Quando eu falo Mãe Raiz, meninas, só para vocês entenderem, Mãe Raiz é um método que eu criei, uma comunidade que eu criei para ajudar mães a encontrarem o seu lugar de força, de autoridade, de felicidade, de autoestima, de prosperidade para os filhos, principalmente, utilizando toda a filosofia sistêmica e a inteligência emocional. Tudo aquilo que me ajudou a encontrar o meu lugar na vida
através das minhas raízes, para que eu seja uma raiz forte para os meus filhos, eu compilei nesse método, que é um método prático, é um método com exercícios, é um método de cura com as próprias raízes, para que você seja uma raiz forte. Por isso se chama mãe raiz. Então, vão entrar algumas mães raízes aqui. Às vezes eu falo, ela é mãe raiz, ela é mãe raiz. Só para você entender por que eu falo isso, né? Berlândia. O sol tá dando um pouquinho de reflexo aqui, mas vocês estão me enxergando e me vendo bem? Me contem aí. Acordei tarde, nem deu tempo de comer. Então tô aqui só com meu cafezinho, mas tá bem legal aqui nesse solzinho. Paraíba. Muito bem. Débora, eu sou mãe raiz. Muito bem, Débora. Gosto de ver minhas mães raízes aqui nas lives. Então, meninas, pra gente entender e realmente essa live fazer uma diferença na sua vida, porque eu não quero perder tempo e nem quero que vocês percam o tempo de vocês aqui enrolando, não. O objetivo é que vocês saiam dessa live com alguma consciência que vai mudar alguma coisa na vida de vocês, tá? Então, em 1 hora de live, eu procuro entregar algo de valor que realmente vá mudar a vida de vocês. Então, pra gente entender bem profundamente, poder auxiliar os nossos filhos, é muito importante que a gente comece a questionar o que é esse conceito, esse rótulo, esse nome mãe solo. Mãe solo existe? Sim. Olha o frio aqui. E eu com esse cabelo molhado. Mãe solo existe? Vamos lá. Mãe só se torna mãe porque existe um homem, um pai. Então, se a gente olha para esse lugar do homem que tornou aquela mulher mãe, que contribuiu para que aquela mulher se tornasse mãe, se a gente olha para esse lugar, a gente já precisa respeitar. Então, existe mãe que cria o filho sozinha, sem o pai. Mãe solo é um conceito confuso e excludente. Porque esse conceito, ele exclui o pai. E ele traz arraigado como se criasse uma egrégora de mulheres fortes, de mulheres que dão conta de tudo, de mulheres que não podem deixar a peteca cair, que tem que dar conta dos filhos e que tem que ser perfeita. E há uma exclusão do lugar do pai. Principalmente porque a mãe solo tende a bater no peito e falar: eu sou mãe solo. Muitas, até inconscientemente, falam para os filhos o valor da mãe solo, o quanto elas se sacrificam, o quanto ser uma mãe solo é dolorido, o quanto ser uma mãe solo é pesado, que é para eles valorizarem tudo que a mãe faz, que é para eles amarem essa mãe.
Me ajude porque eu faço tudo sozinha. O seu pai não quis estar aqui. Me ajudem porque... Não é assim? Bom, esse tipo de comportamento, ele é, vamos dizer assim, o respeito. Ele é um comportamento da natureza feminina, que está sofrendo, que está pesado. Mas se nós quisermos mesmo auxiliar nossos filhos em direção à prosperidade, que eu acho que é o que todas as mães desejam, que todas as mães querem profundamente, é que os filhos prosperem na vida, esse tipo de comportamento atrapalha a prosperidade. Eu quero saber se está fazendo sentido para vocês isso que eu estou falando. Então, meninos, eu acabei de ver que eu peguei um bonequinho errado. Peguei 2 mulheres, olha o campo. 2 mulheres e 2 filhos. Eu mesma já excluindo o pai aqui nessa live. O campo já sendo forte aqui comigo. Vou ter que pegar um bonequinho pai, né? Já já eu pego. Então, meninas, pra mim a tela escureceu aqui. A tela pra vocês escureceu? A minha imagem escureceu? Me contem aí, por favor. Porque senão eu vou ter que mudar de lugar aqui. Ter que sair do meu solzinho, sair da luz do pai. Gabriela falou que não. Está ótimo. Eu fiquei super escura pra mim. Deixa eu ver se eu... Então, teve uma pessoa que criei meus filhos sozinhas e são bem-sucedidos. Que maravilha! Isso não é a maioria. Isso não acontece na maioria dos casos. É possível? Claro que é. Quanto mais a gente sabe, melhor. Sim, a orientação sistêmica pode ajudar muito. Então, quanto mais consciência a gente tem sobre o sistema familiar, mais forte os nossos filhos ficam na vida. Então, você tem dentro de você o masculino e o feminino. Você é resultado de um pai e de uma mãe que se encontraram e você nasceu. Então, você tem dentro de você o masculino e o feminino. Você pode passar a força masculina para o seu filho? Pode. Se você estiver curada com esse masculino. Se a sua mãe estiver curada com o masculino. Agora, se essa ausência ou exclusão do masculino, ela já vem de gerações, muito provavelmente esse masculino que poderia te ajudar a criar um menino, a criar uma menina, sem passar as dores para eles, fica prejudicado. Então, Flávia, é impossível? Não, não é impossível. Mas quanto mais você estuda, se cura, mais força você tem para criar filhos prósperos. E o que é prosperidade? O que é bem-sucedido? Prosperidade... Meninas, eu vou ter que sair daqui porque eu não estou conseguindo ler os comentários de vocês. Olha isso. Não estou conseguindo ler os comentários. E eu quero poder interagir com vocês. Vocês tenham uma paciência, um minutinho. Só que eu vou mudar de lugar. Vai dar um movimento aqui.
mas é necessário. Senão não vou conseguir falar com vocês. Deixa eu carregar tudo aqui. Eu vou entrar na minha sala fria, gelada, pra falar com vocês. Só um minutinho. Acender a luz aqui. Ai, melhorou. Agora eu tô conseguindo ver os comentários de vocês. Peraí. Paciência, desculpa. A mãe é assim, né? Mãe compreende mãe. Deixa eu ligar o meu ring light aqui. Sei que mudou a luz, mas agora eu tenho pai. Tudo bem, já me esquentei. Vocês estão me ouvindo bem, me vendo bem agora que eu mudei aqui? Deixa eu mudar, tirar minha família sistêmica aqui do caminho. Acho que agora eu vou ficar mais confortável para falar com vocês. Ei, Adriana, também. Vamos nos encontrar. Ah, não vamos nos encontrar hoje. Então, meninas, vamos lá. Agora eu tô mais completa porque tô enxergando vocês e tô com o pai e com a mãe. Aquilo tava me deixando nervosa. Então, vamos lá. Até quem não é mãe solo e tá aqui nessa live pode ser beneficiada por ela, porque vai entender mais dos mecanismos, vai poder ajudar outras mães, amigas, irmãs, né? Quando as mães chegam aqui, começam a participar das minhas lives ou se tornam mães raízes, elas relatam para mim: Flávia, eu não consigo mais não olhar com a visão sistêmica a vida de uma amiga ou dar um conselho sem trazer essa sabedoria sistêmica, porque a sabedoria sistêmica, esse conhecimento sistêmico, ele é tão verdadeiro, ele fala com a alma. Então, ele entra nas pessoas assim como uma luz. Então, é uma coisa muito bonita. Entra com simplicidade e a pessoa fala: não é que é verdade? Não é que é verdade? Faz sentido. Então, eu quero que ao longo da live vocês vão falando para mim: nossa, é verdade, Flávia, faz sentido. Então, vamos lá. Quando nós estamos falando de repetições de padrão, de repetições de ciclos, nós estamos falando que existe uma força maior que une as pessoas de uma família. Nós estamos falando que existe um grande organismo que nós não enxergamos com os olhos, que a ciência não pode provar, mas que tem interligação entre as pessoas, que tem um fio invisível que liga uma mãe e um filho, o pai e o filho, que nós chamamos de campo sistêmico, de campo mórfico. Aquilo que faz uma mãe sentir uma intuição quando está acontecendo uma coisa com o filho, que faz uma mãe sonhar com algo que vai acontecer na vida do filho. Aquele campo invisível que dá uma angústia na mãe quando o filho está passando por alguma situação, que faz a mãe ir lá pesquisar o celular dele, abrir o computador para ver o que está acontecendo. Entre mãe e filho é muito forte esse campo energético que se forma. É muito visível. A mãe e o filho têm uma relação visceral. E é muito mais fácil
a gente perceber esse campo que existe energético entre os familiares na relação mãe e filho. Tem um filme que eu vi agora sobre fé, um filme brasileiro que saiu agora, esqueci o nome, é de uma família, de uma mãe que sofre um acidente, ela sofre um ataque de um morador de rua e ela entra em coma, ela é quase assassinada. E aí ela é esposa de um pastor. É uma história real que aconteceu aqui no Rio de Janeiro. Fala sobre fé, sobre oração, a cura da oração. Vale a pena ver, tá na Netflix. É um filme novo agora, foi lançado agora. Se alguém souber o nome, pode escrever aí. Acho que é A Fé... Desculpa, gente, eu nem tinha pensado em falar dele, mas eu vou trazer o exemplo porque no momento em que a mãe está sendo atacada pelo morador de rua, pelo homem em situação de rua, a filha na escola sente. A filha começa a passar mal, ai, não sei, tá acontecendo alguma coisa, não sei o que é. Sônia assistiu? Depois escreve o nome aqui, Sônia, por favor. Então, a mãe estava sendo atacada na rua e a filha passando mal na escola, sentindo uma angústia. Esse campo, ele é um campo que existe entre todas as pessoas da família. Não só entre mãe e filho. Entre mãe e filho, ele é mais evidente. Então, todas as pessoas do sistema familiar são ligadas por um fio invisível. E ninguém pode ser excluído. Tchau, pai. Eu sou mãe solo aqui. Você foi embora, você não quis saber, você abandonou, ou você faleceu, você foi preso, você foi criar outra família. Não importa diretamente os motivos. Esse pai, aonde quer que ele esteja, ele tem uma ligação eterna e indissolúvel com você e com os filhos. Então, esse sistema familiar, ele existe independentemente da sua vontade, do seu querer. Esse pai tem o lugar dele. Então, quando nós falamos mãe solo, com muito orgulho, eu dou conta de tudo, eu vou criar meus filhos sozinha, você tem, obviamente, todos os recursos para fazer isso. Mas vai ser muito mais fácil se você respeitar o lugar do pai, da forma como esse pai é. Mais profundamente, se você quer auxiliar ainda seu filho mais profundamente, você pode ainda mais dar um lugar para o pai do seu filho no seu coração. Ah, Flávia, como eu vou dar um lugar para aquele traste, aquele homem sem caráter? Se meu filho depender do caráter do pai, ele vai ser horrível? Não. Aí a gente vai então um pouco mais atrás. Vivemos tempos em que não são mais nossos pais, ou os nossos avós, ou a dinastia da nossa família que escolhem os nossos companheiros, né? Que escolhem os nossos parceiros. Vivemos tempos em que somos nós, que somos livres para escolher os nossos parceiros. Tempos muito diferentes das nossas bisavós, tataravós, que viviam casamentos arrumados, de conveniência, que eram vendidas para os homens, que meninas de 13 anos casavam com homens de 40. Hoje nós temos a faculdade de escolher os nossos
maridos, nossos namorados, os nossos companheiros. Ah, já vem a Flávia falar que a culpa é minha, que fui eu que escolhi aquele homem. Não é sobre culpa, é sobre responsabilidade. Porque o que acontece em grande maioria das vezes é as mulheres se relacionam com o homem, né? 11 milhões de mães solo. Depois esses homens mostram quem são, vão embora, abandonam, babá, aquela história toda. E muitas mães se sentem vítimas disso e vitimizam os filhos. O seu pai não quis saber de você. O seu pai tá com outra família. O seu pai não paga pensão. Sentem ciúmes quando os filhos querem saber do pai. Mesmo que o pai não pague pensão e aí bota um peso lá. Mas ele não quer saber de você. Mas ele nem me ajuda, eu faço tudo sozinha. Você quer ficar com ele? Olha aqui, o seu padrasto é quem te dá tudo. Ele é que é o seu pai, pai é quem cria. Olha, meninas, eu não estou aqui para passar a mão na cabeça de vocês. Eu estou aqui para ajudar. E ajudar, às vezes dói. A gente ouvir algo que vai realmente ajudar a gente a sair de um lugar. Então foi sim você que escolheu o pai do seu filho. Flávia, você quer me botar a culpa? Claro que não, tem um curso chamado Mãe Sem Culpa. Eu cuido de mães, são 500 mil mães, 500 mil de mães que me seguem aqui, centenas de mães que são minhas alunas do Mãe Raiz. Eu dedico a minha vida para cuidar de mães. E eu não estou aqui para pesar para vocês, muito pelo contrário. É para libertar, é para ajudar, é para falar, vamos virar uma chave para ficar mais fácil para você. Então, o curso Mãe Sem Culpa, por exemplo, que é um curso de R$60, ele ajuda as mães a entenderem tudo isso e ainda se libertarem para ficar mais fortes. Mas traz essa consciência. E traz o quê? A transformação da culpa em responsabilidade. Quando você aprende a olhar o seu passado com responsabilidade, você ganha força. Quando você olha o seu passado e sente culpa, quer ir lá mudar o passado. Ai, por que foi assim? Eu queria que tivesse sido diferente, queria que tivesse sido outro pai. Por que eu escolhi ele? Por que meu filho tem esse pai agora? Não é assim? Eu estou saindo da realidade. E quando eu saio da realidade, que é aquela história, pesa demais para mim. Ah, o nome do filme é Fé para o Impossível, isso. Grata, TCM, não sei se é o nome. Então, o que eu tô querendo trazer de consciência para vocês é: o pai tem um lugar. Muitas mães escrevem, o genitor não é o genitor, é o pai. E pai não é padrasto, padrasto não é pai. Um dá a vida e o outro auxilia nas condições da vida e vai fortalecer o filho caso esse padrasto não queira ocupar o lugar do pai, respeite o lugar do pai. Então, para começar a brincadeira aqui, para vocês entenderem, isso aqui é tipo uma aula introdução. Um filho é
metade pai e metade mãe. Ele carrega dentro dele metade desse pai e metade dessa mãe. Tá dando pra vocês verem? Tá, né? Um filho é metade pai e metade mãe. Querendo você ou não, essa é a história de vocês. Então agora anotem. O filho só vai se sentir plenamente amado, plenamente respeitado por você, mãe, que dá tudo para ele, se você amar e respeitar a história que o guiou até você. Presta bem atenção nisso. O seu filho só vai se sentir plenamente amado e respeitado por você se você amar e respeitar toda a história que o guiou até você. E 50% dessa história é o pai. Dói? Sinto muito. Essa é a história de vocês. Tudo aquilo que você exclui do pai, tudo aquilo que você rejeita do pai, tudo aquilo que você fala, ele não tem caráter, ele é o genitor, eu não quero saber, o pai do meu filho é o padrasto, eu vou arrumar um outro pai para ele, é o meu pai. Você pode, você é livre para fazer isso. Mas se funcionar, vai ser uma grande sorte. Uma grande sorte. Eu tenho um relato de uma aluna minha, do Mãe Raiz, não vou falar o nome, mas ela chegou aqui muito, muito triste, porque na hora que a conta chega, é lá no futuro, filhos adultos. 3 filhos, acima de 30, o filho mais novo viciado em drogas, morando dentro de casa, não falando com ela, sendo um opositor dela dentro de casa, paralisado na vida. Ela, cabeleireira, criando os filhos sozinha, com muito sacrifício, com muita raiva do pai, falando mal do pai para esses filhos. E esse filho paralisado, viciado, drogado e ainda rejeitando, sem falar com ela dentro de casa. Isso é um caso real de uma mãe raiz aqui, de uma aluna minha do Mãe Raiz. E aí ela não conhecia nada da visão sistêmica, mas viu meus vídeos, entrou, se deu a chance de se curar, porque a cura dos filhos começa na mãe. É na mãe. O vínculo mãe e filho é assim, é um vínculo profundo, indissolúvel, eterno. E o vínculo entre mãe e filho é muito diferente do vínculo entre pai e filho. E é isso que eu vou explicar agora depois dessa história que eu estou trazendo aqui. E aí, quando ela começou a participar das minhas aulas, das curas, se entregar a isso, com toda a raiva que ela tinha daquele pai, ela falou, eu vou dar uma chance para o que essa Flávia está falando. Eu vou precisar encontrar um jeito de dar um lugar para esse pai no meu coração. Porque, mães, é muito importante que vocês permitam que o filho enxergue, o filho ou a filha, enxergue o pai deles e não o marido de vocês, e não o ex-marido, e não o homem que traiu, não o homem que foi embora. Os filhos precisam ter o direito de enxergar o pai deles e não o homem que te feriu. Porque eles nasceram de uma história que já estava sendo contada, que você já estava construindo. E eles não podem ser vítimas ou refém de uma história que eles não estavam construindo antes. Então, como a gente pode, já que é essa história, fortalecer os nossos filhos? É a partir dessa consciência. Eu já estudei muitas técnicas. Eu já estudei buscando a minha própria cura e a cura dos meus filhos e a cura da minha família.
Eu já viajei para vários lugares do mundo, trabalhando neurociência, crenças limitantes, energia, hermetismo. Agora, como essa sabedoria da constelação familiar, eu não encontrei nenhum. Nada parecido. É muito simples e fala com a alma. E o que a gente precisa é de algo que fale com a nossa alma, que seja simples, que a gente possa aplicar no nosso dia a dia. E aí essa mãe, voltando para essa mãe, cabeleireira, minha aluna, ela me contou numa aula, abriu a câmera e contou que esse filho mais novo, drogado, alcoólatra, paralisado na vida, que não falava com ela, voltou a falar com ela. Decidiu sair de casa e alugar o seu próprio espaço, decidiu utilizar o dinheiro dele, do trabalho dele que ele ganhava pouco, para pagar o seu próprio aluguel, decidiu virar homem. A partir do momento que ela começou a fazer um trabalho com o pai dele, com o pai dos filhos. E aí, como ela fazia? Porque ele não falava com ela. Enquanto ela estava fazendo o cabelo das clientes numa salinha próximo à sala da casa, então ele passava para ir na cozinha, enfim. Ela começou a falar bem do pai dele para as clientes. E ela começou a encontrar coisas para falar bem, não era inventar, mas dentro dela. Porque, gente, ninguém é totalmente mal ou totalmente bom. Ninguém é. Temos como encontrar coisas boas nas pessoas. E aí ela começou a falar e fazer a meditação de cura, de dar um lugar para aquele pai no coração. Esse filho voltou a falar com ela. Esse filho quis sair da casa da mãe. Esse filho parou de rejeitá-la. Eu não sei como está agora, mas essa mudança a partir da integração daquele pai no coração, da integração da história, isso não é sobre amar. É como que eu vou amar um traste, um homem sem caráter? Não é sobre amar, não é sobre não dar limite, não é sobre conviver. É sobre dar um lugar no coração para a história que guiou o seu filho até você. É muito mais profundo isso. Então eu quero que vocês me contem se isso está fazendo sentido, se está tocando o coração de vocês, se vocês estão percebendo aonde vocês ainda podem se alinhar mais com isso. Interajam, por favor, para que eu possa saber se eu estou aprofundando demais, se eu estou falando coisas que vocês não estão conseguindo alcançar, ou se sim, está tocando o coração. Tá mexendo com alguma coisa dentro de vocês? Coloquem aqui pra mim, Flávia, só um coraçãozinho já tá mexendo alguma coisa dentro de mim? Já vai me ajudar a levar o ritmo da live aqui. Vai ficar gravada, sim. Tá fazendo sentido. Que bom. Então, sabe o cabelinho do seu filho, o olhinho, o rostinho, o cheirinho dele? Só é esse filho, porque é essa história e porque é esse pai. Então é impossível excluir esse pai, porque esse pai é a porta desse filho também. Olha, depois que comecei a falar bem do pai da minha filha, meu relacionamento com ela melhorou. Óbvio, claro, porque ela é metade pai. Por mais que ela se sinta rejeitada por ele, por mais que ela se sinta abandonada por ele, não precisa ter uma outra pessoa aqui reforçando essa dor.
Estão entendendo? É muito profundo isso. Esse filho só tem tudo isso que você ama plenamente porque ele é filho desse pai, galera. Sinto muito, mas é a verdade. Tudo que você exclui desse pai, esse filho sente. E tudo que você exclui desse pai, rejeita, fala mal, tem raiva, esse filho carrega. E ele traz. Isso não só para pais separados, também o pai dentro de casa. Então, mas como assim, Flávia? Eu não escolhi, eu não sabia quem ele era. Mentira! Nós escolhemos as pessoas por vibração. A gente fica muitas vezes cega por carência. Quando tem muita carência de masculino, a mulher, ela bebe qualquer água que aparece no caminho. Ana Lúcia, que bom que tá fazendo sentido. Isso aí, eu quero que vocês me contem se tá fazendo sentido. Então, é mais ou menos assim. Imagina que você tá no deserto, com muita sede, quase morrendo de sede. E aparece um copo d'água. Você vai pesquisar se aquela água é suja, tem bactéria, qual é a origem da água? Você vai se jogar no chão e vai beber aquela água. Depois você vai saber as consequências daquela água na sua vida. E o que te faz viver nesse deserto, nessa carência, nessa falta, que faz com que você beba a primeira água que aparece? A sua relação com seus pais, com seu sistema familiar. Então, por isso que o meu método chama Mãe Raiz. Porque o primeiro módulo do método Mãe Raiz é a cura com as raízes, com as ancestrais, com a mãe, com o pai. Porque só uma pessoa curada nas suas raízes, ela pode criar relacionamentos mais prósperos para ela. Então, a Flávia, como assim? Me dá um exemplo. Vou te dar um exemplo da minha própria vida. Eu não tinha nenhuma consciência sistêmica. Era filha de um casal que o pai traía, era alcoólatra. Eu nasci, eles tinham 19 anos. Minha mãe me usou de escudo entre os dois, porque ela não queria saber dele. Sim, eu faço constelação online. O link tá na bio. E aí, olha essa história. Tinha muitas dores com meu pai. Meu pai traía minha mãe muitos anos. Tinha muitos julgamentos. Mas tinha algo neles que era muito forte em mim e nas minhas irmãs, que era o amor deles. Era muito disfuncional, mas o amor deles ia sobrevivendo àquela luta, ia sobrevivendo àquelas dores. E a gente sentia o amor deles. Mesmo com traição, mesmo com violência, mesmo com... Tinha algo que colava aqueles dois. E eu tinha uma grande admiração pelo meu pai no trabalho, enfim. E aí, quando chegou o momento de eu ir para a vida tem uma necessidade de acontecer, ela força as pessoas a encontrarem um parceiro para que nasça filhos, né? E aí eu encontrei o pai dos meus filhos, eu tinha 20 anos e ele também.
numa festa, num baile de faculdade, e teve aquela atração, aquela coisa, aquela borboleta no estômago. Foi muito legal aquele encontro. A gente se conectou logo. Mas ele tinha cara de doidão. E eu já era concursada, já tinha um trabalho, vamos dizer assim, bem sucedido, porque eu passei no concurso com 18 anos. Já tinha minha independência com 20 anos, já pagava minha faculdade, já tinha o meu carro, já tinha muita força, porque faltava muita coisa na minha família, então eu precisei, se eu quisesse, eu tinha que conquistar. Olha isso, é outro assunto que eu trabalho aqui. Não dê tudo para os filhos. Desconforte seus filhos. Deixe que eles busquem e encontrem a força deles, mas esse é assunto para outra live, esse é assunto para Mãe Raiz. Então, com 20 anos eu já tinha independência, já poderia morar sozinha, enfim. Encontrei o pai, que é o pai dos meus filhos, que é o meu marido hoje. Mas ele andava com uma galera meio esquisita. E eu falei assim, e eu não queria. A gente começou a se relacionar, foi bem forte. E eu falei, você usa drogas? Aí ele, não, muito de vez em quando eu vou acampar, eu fumo uma maconha. Ele até brinca, você me expõe na live. Assim, eu falei assim, é pro bem. E aí, ele falou que não, que era muito. Com o tempo, um mês, eu vi que era muito. Eu vi que era muito além do aceitável para mim. Eu tinha uma posição no meu trabalho, eu tinha uma posição na minha família. Eu era aquela coisa da filha mais velha que deu certo. Olha a força do sistema. Quando eu vi qual era a realidade dele, eu amava aquele homem. Sabe o que eu falei para ele? Eu não tinha nenhuma consciência racional sobre o sistema familiar. Mas eu me lembro até hoje, eu falei para ele, eu vou terminar com você porque o pai dos meus filhos não vai ser um maconheiro. Doeu muito. Ele ficou orgulhoso e foi embora. E eu fui embora para um lado e ele para o outro. Eu me lembro direitinho do dia. E aquela frase ficou reverberando em mim. Falei, nossa, eu abri mão de um cara que eu gosto porque eu não vou construir um futuro com ele desse jeito. 20 dias depois ele voltou. Ele falou assim, eu vou abrir mão disso tudo porque eu te amo. E ele falou, o pai dos meus filhos também não vai ser um maconheiro. Ele disse que o pai dos filhos dele também não seria. Naquele momento, foi um momento em que o nosso futuro estava sendo construído. E eu falei, então tá, então assim a gente vai. Mas vai ter que abrir mão desses amigos, de zoeira, a gente vai viver agora trabalho, casa. E nós casamos. Temos 5 filhos. Hoje, uma filha com 24, um com 21 e um com 19, que já não moram mais com a gente. Uma mora fora, no exterior, e os outros 2 moram em outro estado, porque já foram para a vida. Fazendo suas faculdades. Uns já são independentes, outros ainda dependem um pouco da gente, mas já trabalham. 2 fazem faculdade federal. Então, e eu tenho tempo de cuidar do meu trabalho e de vocês. Isso é um outro assunto. Como viver esse momento do ninho vazio? Né? Isso é um outro assunto que eu trabalho com as mães da Mãe Raiz. Não existe ninho vazio. Porque o filho precisa ir para a vida. Se tá a síndrome do ninho vazio, é falta de raiz. Então, já tem 1 hora de live aqui, gente. Eu não falei nem 1/10 do que eu preparei para falar para vocês aqui.
Sinto muito. É isso. Mas eu espero que o que eu esteja falando já esteja mudando algo aí. E eu quero que vocês sintam isso dentro de vocês. Sintam profundamente essa consciência, por mais que seja só introdutória agora. Se mudar dentro de vocês, só essa chavinha, caraca, cara, putz grila, essa consteladora, essa mentora, essa Flávia falou um monte de coisa que é desconfortável, mas é o desconforto que muda a sua consciência, e a mudança da sua consciência que muda a sua realidade. Não tô aqui para passar a mão na cabeça de mãe solo, não. Eu tô aqui para empoderar, mas é através de um lugar de vulnerabilidade. Para falar, cara, dá, é ok, é isso, mas como você vai fazer isso de um jeito melhor? Ah, seu ninho tá vazio, tá sofrendo. Mãe raiz. Olha só, não tá aberta ainda a inscrição para Mãe Raiz, tá? Mas eu tenho um curso chamado Mãe Sem Culpa, que é um curso de R$67, que tem ali umas 10 aulas com exercício de meditação para cura da mãe com a própria mãe, com as próprias raízes, que lá dentro tem uma oferta para entrar no Mãe Raiz. Mas só esse curso, Mãe Sem Culpa, eu fiz ele como um presente para as mães que ainda não podem entrar no Mãe Raiz. Você pode fazer esse movimento. É só escrever Mãe Sem Culpa aqui. Você vai receber o link no seu direct. Tá? Nem tô fazendo muito movimento da venda desse curso, não. Porque a gente está preparando outras coisas aí pro mês que vem. Mas quem quiser já entrar, quem sentir, quem quiser ser minha aluna por um valor, vamos dizer assim, que eu considero simbólico, é 1/3 de uma sessão de terapia, para já começar a se curar, trabalhando a cura com a sua mãe, né? Porque toda a culpa que você carrega é a culpa que você coloca na sua mãe. Toda a desconexão que você sente com seu filho é a desconexão que você tem com a sua mãe. Toda a rejeição que o teu filho te trata é a rejeição que você trata a sua mãe. E toda a falta de autoridade que você tem com seus filhos, ele não me escuta, ele não me ouve, ele não me obedece, eu sou amiguinha dele, babá, prejudica a vida dele. Isso vem pela culpa. A culpa tira a mãe do lugar de força. A culpa faz com que ela se diminua, com que ela queira amor, validação. A culpa tira você do seu lugar. Você é a mãe perfeita para esse filho, com todas as suas faltas. Tem uma frase do Bert Hellinger que fala assim: se a mãe fosse perfeita, se os pais fossem perfeitos, se a mãe fosse a ideal, os filhos não teriam a força para a vida. O que ele quer dizer com isso? É nas suas faltas, é aonde você não pode suprir, é aonde o pai dele falta, é onde é difícil para ele que mora a força dele. O que me fez com 18 anos fazer um concurso, querer ter minha independência, pagar minha faculdade? O que me fez com 18 anos fazer isso? Era o desconforto que tinha lá na casa dos meus pais. Era a falta que tinha. E a minha mãe não sentia culpa, não. Ela sentia era muita honra, porque eles conseguiam pagar escola particular pra gente. Eles andavam de Fusca. Me lembro que todos os amigos do meu pai tinham carros ótimos. O meu pai e minha mãe andavam de Fusca para pagar a escola particular para as 3 filhas e curso de inglês. Na época eu poderia
reconhecer isso ou não. Na época eu poderia cobrar aquilo que eles não me davam. Mas não. Aquilo que eles não me davam, eu lutei para conseguir. E hoje, o movimento está oposto. Os pais querem dar tudo o que não tiveram para os filhos. Eu também errei com isso. Até eu conseguir enxergar todo esse conhecimento sistêmico, eu investi mais de 100 mil reais nessas formações. E hoje eu passo a essência para vocês. Eu não quero mães culpadas, eu quero mães com autoridade. Eu quero mães com força. Eu quero mães que saibam olhar para a história que construíram com esses filhos e falam assim, ok, é isso, tá? Como é permitir que esses filhos sigam para esse pai? Então, os assuntos que eu tinha separado aqui, que eu não vou conseguir falar nessa live, mas que tem no Mãe Sem Culpa, que tem nas minhas outras lives, que eu vou fazer agora uma live por semana. Prestem bem atenção, vou fazer uma live por semana. Estou definindo o horário. Então, o que é ir para a esfera do pai, de verdade, dentro de casa até? O que é ir para a esfera do pai? Não é ir morar com o pai, gente. Não é abandonar a mãe. Mas é a mãe que permite que o filho vá para a esfera do pai. E eu vou falar na próxima live sobre isso. Como a culpa atrapalha a autoridade. O filho é metade pai, metade mãe, já falei. Se rejeita o pai, o filho sente. A mãe representa a vida, o pai representa o mundo. Não consegui falar sobre isso. Então, a grande chave é entender que você não é mãe solo, porque você só é mãe porque existe esse pai. Dá um lugar para ele. Ensina o seu filho a lidar com a história, com o pai do jeito que ela é. É forte isso, mas é verdade. Ah, mas o pai morreu. É nessa morte que mora a força do seu filho. Não vitimize o seu filho. Vitimizar o filho é tirar a força dele. Não vitimize a história de vocês. Vitimizar a história de vocês é tirar a força. Então eu vou falar nas próximas lives sobre esses assuntos que não deu tempo de falar aqui, porque eu tenho compromisso hoje. Mas eu espero que o pouco que eu tenha falado tenha tocado profundamente. Um pouquinho. Que tenha mudado 1% do coração de vocês. Do entendimento de vocês. Quem quiser entrar no Mãe Sem Culpa, essa live não tinha essa pretensão nenhuma de vender Mãe Sem Culpa, mas eu sei que lá tem muito mais disso e vocês podem ouvir no trânsito, ouvir antes de dormir, lavando louça, fazer as meditações de cura antes de dormir, que é importante. É só escrever Sem Culpa aqui. Escreve Sem Culpa que você vai receber o link. O link tá na minha bio também, para quem vai assistir a live depois. A live vai ficar gravada. Deixa eu ver aqui o que é a Keila. Tá muito pequenininho para chegar. Meu filho tem 8 anos e meu filho tem o desejo de morar com ele. Eu sofro com isso. Eu sei que quando ele tiver com mais idade, ele vai e eu vou ter que deixar. O menino precisa do pai. Precisa da força do masculino para ele ser um homem forte. Então é importante sim a mãe, numa determinada idade, quando os pais são separados, abrir mão disso. Por quê? Porque esse filho nasceu numa história que já estava sendo contada. 2 pais que vão ser eternamente vinculados, mas que como homem e mulher não estão mais funcionando. E aí quem tem que pagar esse preço? Quem tem que escolher um lado? Quem tem que olhar para o outro e tomar as dores de um? Não coloquem os filhos de vocês nesse lugar. Abram mão, porque foram vocês que construíram a história dele. Mas não é um abrir mão tipo a Luana Piovani. Ele era horrível, vai morar com o pai, porque tava não sei o quê. Gente, quando eu vejo aquela fala dela, eu falo,
Tadinha. Tadinha. E aí, quando ela conta a história dela, ela fala que o pai abandonou, não tinha o nome do pai na certidão. Quantas dores ela tem com os homens, que ela não consegue nem ficar com o filho dela dentro de casa. E ainda fala com aquele desdém. Não me obedecia, vai morar com o pai, tá muito melhor pra mim. Ela não sabe o que ela tá falando. Ela não sabe que ela acha que se curou, mas ela não se curou. Ela expulsa o masculino até do filho da vida dela. E com muito orgulho, né? Então, respeito, mas não concordo e acho até que ela acaba se tornando um ícone, um exemplo para as mães solo. Não sigam exemplos desse tipo. Procurem mais profundamente a cura da alma. Mais profundamente o que vai levar os seus filhos para frente. Então, no final desse mês, eu vou fazer uma aula gratuita, uma imersão para mães, onde eu vou trazer mais profundamente todos esses conceitos. Eu ainda não abri as inscrições, mas fiquem de olho aqui na minha página, nos meus stories. Dê um favorito ali para tudo que eu publico. Entrem no canal. Tem um canal Mãe Forte, Filhos Fortes, que é um canal gratuito aqui do Instagram, e eu sempre coloco lá mais coisas do que eu coloco na página. Coloco os meus eventos, as imersões gratuitas, os cursos quando eu abro inscrição, tá? Encaminhe essa live para alguém, espero que tenha mudado. Se mudou alguma coisa, me manda no direct, que eu vou gostar de ler, tá? Um bom sábado, que vocês saibam se cuidar, se curar, para que seus filhos possam se curar também. Minha mãe já é falecida, eu consigo curar mágoas? Claro, Clarice! Seu nome já traz a claridade. Quando eu conheci todo esse trabalho aqui, minha mãe e meu pai já eram falecidos. E sim, muitas transformações, muita coisa mudou na minha vida. Porque é sobre nossa consciência interna. É sobre como nós internalizamos os nossos pais. E isso muda tudo, porque mesmo em outro plano, no plano espiritual, eles fazem parte de nós. Eles estão sentindo as curas que nós temos em nossa vida. Então não importa se os pais já são falecidos, porque isso tudo, a nossa relação com as nossas raízes independe deles estarem aqui ou não, perto ou não. As nossas raízes, elas são eternas, serão sempre o pai e a mãe. Tá bom, meninas? Um beijo no coração de vocês, até a próxima live. Eu vou fazer uma próxima live falando do que é permitir que o filho vá até o pai. Tá? Que bom, Clarice, que você gostou. Que bom, fico feliz. Se mudou a vida da Clarice, já muda a minha também. Comentem lá na live, encaminhem para alguém, compartilhem nos stories, que ajuda a gente a construir uma consciência mais bonita na vida de todas as mães. Tá? No Mãe Sem Culpa, Clarice, tem um exercício de cura pra gente trabalhar durante 7 dias com a mãe, uma meditação de cura que ajuda muito. Se você quiser entrar pro Mãe Sem Culpa, é só escrever Sem Culpa aqui. Pai do meu filho faleceu. Então, essa história, né, do pai falecido, como permitir que o filho vá pro pai, eu vou falar na próxima live, tá? Se vocês puderem ficar de olho aqui, vai ser bem bom, porque já tem 1h15 de live e eu tenho compromisso, tá? Um grande beijo a todas. Dou um lugar para todas vocês no meu coração. Eu vejo vocês, mães.